Vamos ler em português, todos comigo, por favor. 6 a 10, vamos lá. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá o crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Como nós podemos saber que Jesus Cristo é Deus? How may we know that Jesus is God? Os principais sacerdotes e os fariseus do tempo de Jesus, The priests and the Pharisees of the time of Jesus disseram que ele era um enganador. said that he was tricking people. Outros disseram que ele era um religioso fanático. Others said that he was a great religious person. Há uma igreja não cristã nos nossos dias, There is another Christian church in our days, chamada Testemunhas de Jeová. Jehovah's Witnesses. Eles dizem que ele não é igual a Deus. Jehovah's Witnesses say that he is not like God. Os espíritas, The spiritualists, eles afirmam que não creem na Trindade Santa. they affirm that they do not believe in the Trinity. Deus Pai, God the Father, Deus Filho, God the Son, Deus Espírito Santo. God the Holy Spirit. Os muçulmanos dizem que ele é apenas um grande profeta. The Muslims believe that he is a great prophet. Mas de fato, quem é Jesus? But in fact, who is Jesus? E nós estudamos isso na escola dominical aqui hoje. We study this in Sunday school today. Se você ver no Evangelho de Mateus capítulo 16, If you look in Matthew chapter 16, Jesus faz duas perguntas ali. Jesus asks two questions. A partir do versículo 13, From verse 13, ele pergunta primeiramente o que as pessoas pensavam dele. first he asks, what do the people think of him? E ele pergunta isso para os discípulos. He asked this to the disciples. O que vocês acham que o povo pensa a meu respeito? What do you think that other people think of me? E eles então disseram, é um Jeremias, um João Batista, um Elias, And they answered that he is like John the Baptist. um Elias, And Elijah, Elias, Jeremias, like Jeremiah. ou alguns dos profetas. Or like he's like another prophet. Mas Jesus então volta a atenção para os seus discípulos But then he gives back attention to his disciples. e diz assim, o que vocês dizem de mim? And what do you say of me? E o apóstolo Pedro então diz assim, tu és o Cristo, Filho de Deus. And Apostle Peter said that you're the Christ, Son of God. O que é isto? What is this? Ele estava afirmando a fé deles. They were affirming their faith. A fé deles estava que, de fato, ele era o Filho de Deus. They had faith that he was actually the Son of God. Então João diz que essa segunda certeza que o crente tem, que Jesus é Deus. So John affirms that the second certainty is that Jesus is God. E o apóstolo João, ele fala aqui de 3 testemunhos, aliás, de 6 testemunhos. And Apostle John speaks of 6 testimonies. Vocês puderam ver isso nos versículos 6 e 7. You can see this in verse 6 and 7. E ele diz que há 3 testemunhas no céu. And there are 3 testimonies in the heavens. Você pode dizer comigo, o Pai, The Son, a Palavra, the Word, o Espírito Santo. and the Holy Spirit. Não esqueçamos que essa palavra aqui é o próprio Verbo encarnado, Jesus. Do not forget that this is the Jesus who is incarnated. Ele é o Verbo encarnado. He is a verb incarnated. E diz a palavra do Senhor também que há 3 testemunhas na terra. And the word also said that there are 3 testimonies on earth. Está no versículo 8. It's in verse 8. E lá diz o Espírito, The Spirit, a água, the water, o sangue. and blood. Então, o céu e a terra So the heavens and the earth dão testemunho give testimony que Jesus é o Cristo, that Jesus is the Christ, o Filho de Deus. the Son of God. Então, o céu e a terra, So the heavens and the earth, eles dão testemunho da divindade
They give testimony to the divinity e da humanidade de Jesus. and his humanity. Ou seja, ele esteve no nosso meio, He has been with us. ele era ao mesmo tempo homem e Deus. At the same time, he was man and God. Era a sua natureza divina e humana. He had his divine nature and his human nature. E eu quero que você preste atenção numa coisa que diz a palavra de Deus. I'll let you pay attention to something that is stated in the Word of God. No versículo 9 diz assim, você pode ler comigo? Verse 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu filho. Verse 9 states, if we receive the witness of men, the witness of God is greater. For this is the witness of God, which he hath testified of his Son. Jesus disse isso para Filipe. Jesus said this one day to Philip. Quando Filipe perguntou assim, mostra-nos o Pai. When he asked, show us the Father. E Jesus então falou assim, Filipe, Then Jesus responded, eu estou com vocês há muito tempo. I am with you for a long time. E você me pergunta, mostra-nos o Pai? And you ask, show us the Father. E Jesus então respondeu, So Jesus responded, quem vê a mim, vê o Pai. whoever sees me sees the Father. E ele disse, eu e o Pai somos um. Father and I are one. Então essa é a segunda certeza So the second certainty daquele que é nascido de Deus. of that one that is born from God. E essas coisas marcam a vida do crente. And these things, they affect the life of a Christian. Você não pode ter dúvida nenhuma que Jesus Cristo é Deus. You must have no doubt that É Jesus is Deus, é Deus que veio, God that came, se colocou no nosso meio, that he came in between us. tomou a forma humana, He had a human form, mas era o próprio Deus. it was God. Ainda que ele tomou a forma humana, ele nunca pecou. Even when he was a human, he never sinned. Ele sentiu fome, He was hungry, ele dormiu, he slept, ele chorou, he cried, mas isso era a natureza humana. but that is human nature. Mas a Bíblia diz, contudo, sem pecar. But the Bible says we did all this without sinning. Então, os falsos profetas, So the false prophets, com seus ensinos falsos, with their false testimonies, eles estavam tentando, então, atrapalhar a caminhada dos crentes, so they were trying to ruin the path of the Christian. mexendo com as doutrinas básicas da fé. They were trying to mess with the basic divinity. Então, João escreve, fechando a sua epístola, So John finishes his epistle, a sua segunda epístola, his second, falando dessas certezas que marcam a vida do crente. speaking about these certainties that affect the life of a Christian. Você pode dizer comigo a primeira certeza? May you say with me the first one? Que aquele que é nascido de Deus, ama a Deus e aos irmãos. The first, Diga comigo, aquele que é nascido de Deus, ama a Deus e aos irmãos, aos seus filhos, no caso. the first one is the certainty that whoever is born from God loves God and his brothers. E é muito importante você lembrar, a palavra do Senhor fala sobre isso. And it's important for you to remember the word. Nós não somos gerados por Deus, somos nascidos de Deus. We're not generated from him. We are born from him. Quem foi gerado é o Senhor Jesus. Jesus was generated Nós from him. nascemos. We were born. E é interessante isto, aqui diz a palavra de Deus. And it's interesting, as we see here in the Word of God, Olhe bem para o versículo 1 mais uma vez. look once again for the verse 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou. Jesus foi gerado. Também ama ao que dele é nascido. Quem é que é dele nascido? Nós. The first verse states, whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God. And everyone that loveth him, that begot, loveth him also that is begotten of him. Mas a Bíblia diz que nós temos o testemunho do Espírito Santo. But the word also says that we have the testimony of the Holy Spirit. E você pode perguntar assim, mas para que esses testemunhos todos? You may ask, why do we need all these testimonies? A resposta está no versículo 10. We see the answer in verse 10. Vamos ler o versículo 10. Todos que têm a Bíblia em inglês, leiam o versículo 10 com Rômulo. All those that have the English Bible, if you can read with me. In verse 10, he that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave of his Son. Todos comigo? Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Então você
Pergunta: qual o propósito do testemunho de Deus no céu e na terra a respeito de Jesus? So you may ask, what is the purpose of all these testimonies from the heavens and this earth? Volte os seus olhos outra vez para o versículo 10. Look once again to verse 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. In verse 10 it states, he that believeth on the Son of God hath the witness in himself. Então, qual o propósito desses testemunhos? So what is the purpose of these testimonies? É para que nós creiamos nele. For us to believe in him. Então, aquele que crê tem um testemunho. So the one who believes has the testimony. E se o que Deus está falando você não crê, então você está chamando ele de mentiroso. So if you not believe in what God is saying, then you're saying that he's a liar. E eu tenho certeza que você não está pensando assim. And I'm certain that you're not thinking this way. Mas a Bíblia diz: But the Bible says, quem não crê no testemunho de Deus, então está chamando ele de mentiroso. if you do not believe in the testimony of God, you're calling him a liar. De que lado você está? De que lado você está? He's asking, what side are you on? Eu creio no testemunho de Deus. I believe in the testimony. Se você também crê, diga amém. If you also believe, say amen. Vamos à terceira lição. Let's go to A the third. terceira certeza que marca a vida do crente. And we'll go to the third certainty that affects Você the pode life ler of the comigo na tela? A certeza de que aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. Outra vez? A certeza de que aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. The third is the certainty that those that believe in Christ have eternal life. Não é uma coisa maravilhosa? And this is something amazing. Alguém diga para você assim: como é que você pode saber que você vai para o céu? Someone might go up to you and say, how do you know you're going to heaven? Eu já ouvi gente me dizer isto. I have people come up to me and ask me this. É, e eles não sabem e ficam perguntando. They don't know and they keep asking. Não tenho certeza e ficam perguntando. They're not certain about it and they keep asking. Mas a Bíblia diz que eu e você temos certeza disso. But the Bible says that you and I are certain of this. A vida cristã não é em cima de incertezas, The life of a Christian is not on top of uncertainties, mas de certezas. but of certainties. Então João diz: aqueles que creem em Cristo têm a vida eterna. So John says that those who believe in God have eternal life. Todos que têm agora a Bíblia em inglês vão ler do versículo 11 a 13, com Rômulo. So now together let's read verse 11 to 13. And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of the God. So he writes his letter to the Christians Para que eles saibam que eles têm a vida eterna. for them to know that they have eternal life. E a vida eterna, ela não é um presente que nós merecemos. The eternal life isn't a present that we deserve. Não é alguma coisa que nós compramos. It isn't something that we buy. Mas a vida eterna é um presente que você não mereceu. It's something that you did not deserve, Mas o Senhor te deu. but the Lord gave it to you. E Ele deu para aqueles que creem em Jesus. And he gave it to those who believe in Jesus. Amém? Amen. Então é um presente imerecido. So it is you're not worthy of this gift. Não é uma coisa que você mereceu, que você devia receber. You don't deserve this, to have this great gift. O que nós merecíamos de fato era morrer. What we deserve is to die, Porque nós estávamos debaixo da ira de Deus. because we are we're below the Lord. Mas Jesus veio morrer por nós. Ele veio morrer por nós. But he came to die for Ele deu a us. sua vida por nós. He gave his life for us. E o versículo 11 diz: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. And in verse 11 it states, and this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. E você observou uma coisa no versículo 12? Have you observed something in verse 12? Que não apenas recebemos vida eterna de Cristo, Not only do we get the eternal life, mas em Cristo. but in Christ. Isso é algo maravilhoso. It's something amazing. E a Bíblia diz que a vida eterna está em seu Filho. And the Bible says that the eternal life is in the Son, Ou seja, a vida eterna está em Jesus. that the eternal life is in Jesus, E não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. and you cannot be found in any other place. Nenhuma outra pessoa pode salvar alguém. No other person may save another. Nem as imagens. Not even the images. Elas não fazem nada. They don't do anything. Elas não têm poder para fazer nada. They don't have any power. E a Bíblia é que fala sobre isso. And it's the Bible that speaks of this. Elas não têm vida. They have no life.